eu tenho a honra de entrevistar, não aqui no estúdio, mas através do Skype, o nosso amigo Valdir Timóteo. Ele é líder do movimento Inclusão Já. Semana passada também comentei sobre umas ações que ele veio fazendo junto com o movimento no Parque do Ibirapuera. E eu gostaria muito de conversar com ele sobre isso e também sobre sustentabilidade. Eu queria saber de você o seguinte, Valdir, foi muito difícil implantar esses aparelhos no Parque do Ibirapuera? Ricardo, foi muito difícil porque quando a gente fazia as cobranças aqui na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, na Prefeitura do município de São Paulo, a alegação deles era que não existiam aparelhos acessíveis e adaptados para pessoas com deficiência. Aí eu fui fazer uma pesquisa, comecei a pesquisar e descobri algumas empresas que fabricavam esses aparelhos, né? E marquei um encontro com o Raul Guiaro, que era o diretor do DEPAV na época, e ele foi lá no Ibirapuera e nós levamos uma cadeira de rodas extra a mais, né? E eu convidei ele a sentar-se na cadeira de rodas para dar uma forcinha, para entender como que é ser cadeirante, né? Expliquei para ele que as crianças não tinham como brincar, né? Que elas ficavam vendo as outras crianças brincar e as crianças com deficiência não tinham como brincar. E ele se comoveu, né? E a partir daí nós estreitamos o relacionamento e graças a Deus ele é uma ótima pessoa. E ele convidou a Helena Quintana, que é a arquiteta do Ibirapuera, que cuida dos projetos acessíveis do Ibirapuera, e eles colocaram esses equipamentos, né? Esses brinquedos, esse brinquedo que é uma estação chamada de Forró, onde ela atende a todas as necessidades, né? Todas as deficiências, e colocaram esses equipamentos também que é para a ginástica, né? Que é único aqui na cidade de São Paulo, essa academia que foi instalada no Ibirapuera, mas graças a Deus eles estão trabalhando de verdade mesmo, né? Para tornar o Parque do Ibirapuera um parque acessível e adaptado para receber todos os tipos de deficiência. Que bom, né, Valdir? As cidades brasileiras hoje, de um modo geral, elas estão preparadas para a acessibilidade aos deficientes ou nenhuma das cidades está preparada? Tem alguma cidade que está preparada? Como é que é isso? Não, tem algumas cidades que estão um pouquinho à frente de São Paulo, né? Porque São Paulo é uma grande metrópole, e aí quando se fala em mobilidade urbana, você vê que nem as pessoas que não têm deficiência não conseguem se locomover direito na cidade de São Paulo. Né? Então, o Brasil ele não está nem um pouquinho preparado para esses 30 milhões de pessoas com deficiência saírem de suas casas, Ricardo. Infelizmente, não está. Aqui em São Paulo está a passo de tartaruga também, né? Qual a cidade mais preparada do país hoje, Valdir? Você tem ideia? Dizem que Curitiba ela está bem acessível, bem preparada. Lá eles têm uma preocupação, tem bastante preocupação com essa questão, né? Como sempre Curitiba, né, Valdir? Os ônibus são elevados, né? Então a pessoa embarca em nível no ônibus. Então lá eles têm um sistema de elevadores e um sistema também que o cadeirante, a pessoa com mobilidade reduzida, consegue embarcar em nível, né? Eu acho que a cidadezinha aqui está um pouquinho melhor preparada. Vamos falar um pouquinho de empresas agora, tá? E principalmente tendo em vista que a sustentabilidade no Brasil ela é meio que guiada ou norteada pelas grandes empresas, né? Você sente, as empresas, pelo menos no tripé social da sustentabilidade, faz muitos projetos de inclusão social, inclusão digital, inclusão de jovens, de crianças, educação, né? Mas eu pouco vejo com relação a projetos que apoiem, por exemplo, um movimento como o teu, ou mesmo que façam ações com deficientes físicos, né? Você tem a mesma percepção, Valdir? Ou seja, a sustentabilidade, como é que a sustentabilidade vem tratando o deficiente físico hoje? Bom, a sustentabilidade, elas são mais ou menos, acho que 4 pilares, né? Que seriam ecologicamente correto, a economia economicamente viável, socialmente
socialmente justo e culturalmente aceito, né? Então seriam 4 pilares. Aí, socialmente justo. Você vai num ponto de ônibus, não tem cobertura, tá? Não tem rampas de acesso e também são poucos os ônibus adaptados e acessíveis. Né? Aí eu lhe pergunto, as calçadas são intransitáveis, nós temos que dividir a rua com os carros. Se falando em sustentabilidade, aí eu pergunto, de que adianta você ter um palácio super acessível e adaptado se você não consegue chegar nele? Muitas empresas até se esforçam para poder cumprir a lei de cotas, né? Sim. Mas não conseguem cumprir a lei de cotas justamente porque as pessoas com deficiência não conseguem chegar até essas empresas. Então, quando dizem que está sobrando 1.000 empregos, 800 empregos para pessoas com deficiência, é mentira. A realidade é a seguinte: as cidades não oferecem estrutura para receber essas pessoas com deficiência, para que essas pessoas possam estar chegando aos locais de trabalho. Essa lei de cotas é a lei número 8.213, que passou a valer de 24 de julho de 1991, onde empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a contratar de 2% a 5%, né, de pessoas com deficiência. Perfeito. Só que isso não é cumprido. Não é cumprido. Por quê? Não é porque os empresários não querem. É porque muitas vezes não conseguem chegar, né? A gente vai falar de sustentabilidade. Né? Valdir, então, me diga uma coisa, como é que uma empresa, além da questão do emprego propriamente dito, como é que uma empresa pode ajudar, por exemplo, um deficiente físico ou um projeto, algo voltado para o deficiente físico? Bom, a empresa ela pode ajudar cumprindo com a lei. Todas as empresas, porque as pessoas confundem muito pessoas com deficiência com pedir esmola. Sim. E as pessoas com deficiência, elas não querem favor, elas não querem esmola. Perfeito. O que elas querem é que a lei seja cumprida em todos os sentidos, todas as leis. Lei de acessibilidade, a lei de cotas, lei de inclusão. Então, nós não queremos esmola de ninguém, viu, Ricardo? Então a população, ela pode parar com essa coisa que pessoas com deficiência são coitadinhos. Não tem coitadinho. Nós somos seres humanos, somos cidadãos, como toda e qualquer pessoa. Então a lei vale para todos. Eu não estou acima da lei, também não estou abaixo da lei. Entendeu? Então ela pode ajudar, a empresa pode ajudar simplesmente fazendo acessibilidade na frente da porta dela, ou fazendo campanhas de conscientização também, e adaptando a sua empresa e cumprindo com a lei. Agora, o problema é esse: elas não conseguem cumprir com a lei justamente porque o governo não dá respaldo a elas. E nós temos muito marketing político eleitoreiro em cima dessa questão, e ações mesmo que é bom, muito pouco, viu? Muito pouco ou nulas, é isso? Não, muito pouco mesmo, né? Porque o que aconteceu aqui em São Paulo? Fizeram a adaptação da Avenida Paulista, fizeram rampas, nivelaram as calçadas, e começaram a fazer uma propaganda para o Brasil inteiro que São Paulo é acessível. Só que se você sair da Avenida Paulista e vir para os bairros, é outra realidade, é totalmente diferente. Né? Tanto é que você não vê esses 30 milhões de pessoas na rua circulando. Então, infelizmente, teve pessoas aí que é cadeirante também, que se elegeu a vereadora, que se elegeu a deputada federal, que faz muito marketing político eleitoreiro e ações efetivas para melhorar a vida das pessoas, nada. Então a população tem que prestar mais atenção. Quando entrar no site de uma pessoa, de um certo político ou política, vai ver se o que está lá no site é verdade, se está acontecendo mesmo. Tá? Porque teve gente que recebeu 130 mil votos aí e não tem as coisas que diz ter. Né? Inclusive eu encaminhei um projeto para a Câmara Municipal de São Paulo em 2006, que virou o PL 267/06, que cria o Programa Municipal de Reabilitação da Pessoa com Deficiência Física. Esse projeto
deveria existir 31 centros de reabilitação na cidade de São Paulo. Ele passou por primeira votação, segunda votação, foi sancionado pelo prefeito Kassab, virou a lei 14.671 de 14 de janeiro de 2008. E cadê esses centros de reabilitação? Eles existem no papel. Mas não ao vivo e a cores. Cadê os 31 centros de reabilitação da Lei 14.671 de 14 de janeiro de 2008? O senhor teria o prazo para a implantação desses centros até janeiro de 2009. Até hoje nós não vimos esses centros implantados. Eles só existem no papel. Então, essa pessoa que eu estou falando, essa vereadora que colocou o nome nesse projeto que eu encaminhei para a Câmara, ela deveria ter cobrado, e ela não cobrou. Entendeu? Então, é isso que a população tem que prestar atenção. A população tem que ser mais ativa. A população tem que participar da vida política do nosso país. Porque quem não gosta de política é governado por quem gosta. E essas pessoas, elas fazem um marketing enorme com o nosso dinheiro contra nós mesmos. Né, cara? Então, de ficar indignado com essa situação. Mas, se Deus quiser, nós vamos aí tentar um caminho para que esses centros aí saiam do papel e venham atender a população. Se a prefeitura, inclusive, quiser entrar em contato conosco, nós teremos o maior prazer de recebê-los aqui na bancada, na nossa bancada, para conversar um pouquinho sobre esse tema, né, Valdir? Tá, você está apontando uma situação, acho que a prefeitura poderia até vir aqui e conversar um pouquinho sobre essa questão e tantas outras, né, com relação à acessibilidade, né? Eu agradeço a todos aí que me aguentaram esse tempo aqui, tá? Imagina, foi um prazer. Desculpa aí da grosseria. De jeito e maneira. Obrigado, Valdir. Um abraço, viu? Obrigado, um abraço, cara. Fica com Deus. E eu também me despeço. Semana que vem tem mais, na próxima quarta-feira. Boa semana para vocês e até lá.